Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui para falar sobre o livro Daisy Jones and the Six, que é a obra mais recente que eu li, da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora do livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que já foi uma obra que eu trouxe aqui no canal, rasgando elogios, porque de fato eu amei o livro, eu amo a forma como essa autora escreve, mas nesse vídeo eu não vou fazer um vídeo comentando detalhes da obra, analisando a questão da literatura, porque isso já existe em diversos canais aqui pelo YouTube. Nesse vídeo que eu vou trazer para vocês é um resumão completo dos principais pontos que acontecem no livro. Então, sim, esse vídeo está cheio de spoilers e o foco é para você que já leu a obra, mas que não lembra de tantos detalhes assim e quer ficar com tudo bem fresquinho na cabeça para assistir a adaptação, porque já está sendo gravada uma adaptação pela Netflix dessa obra, com entre os principais protagonistas o Sam Claflin, e vai adaptar com detalhes toda a trajetória dessa cantora fictícia, assim como também da banda que acompanha, que é o The Six. Então, se você já leu o livro, quer relembrar, ou de repente você ainda não leu a obra, mas você é curioso com detalhes, quer acompanhar, não liga de receber revelações antes de ler a obra, esse vídeo também é para você. Então, toma cuidado, porque nessa obra aqui, nesse vídeo, nesse trabalho, tá cheio de spoilers, porque a minha intenção é realmente discutir com bastante detalhes Daisy Jones and the Six. Mas antes da gente conversar com detalhes sobre Daisy Jones and the Six, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago sempre muito vídeo sobre literatura, mas também sobre cinema, sobre cultura pop em geral, sobre seriados. Então, se você gosta desses temas, seja bem-vindo, que esse canal é para você. Também já me ajuda e dá um joinha logo agora no começo do vídeo, que esse seu like vai ajudar a distribuir esse material para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, e assim a comunidade cresce. Eu te agradeço muito. Aqui embaixo estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá, e na caixinha de comentários vai comentando comigo, interagindo, tudo que você lembra ou alguns detalhes que você gostou, não gostou dos personagens desse livro, porque esse livro está cheio de reviravoltas, está cheio de acontecimentos, então o que não vai faltar são detalhes que vocês vão poder opinar, comentar e falar se vocês estão gostando ou não da obra. Então comenta aqui embaixo na caixinha de comentários para saber de tudo. Para você entender a obra, em Daisy Jones and the Six, a gente acompanha a história de uma banda fictícia, de uma cantora fictícia, mas a forma como é contado tudo parece que é real. A gente acompanha como se fosse numa gravação de um documentário ou uma entrevista para a elaboração de um livro, então todos os detalhes que acontecem ali são através de depoimentos de alguém. Então, depoimentos dos integrantes da banda, depoimentos, às vezes, de funcionários que atenderam eles em algum momento, depoimentos de produtores, de empresários. Então, é interessante porque em diversos momentos a gente tem até, inclusive, contrapontos de informações. Então, enquanto um diz uma coisa, às vezes um outro diz a versão dele que faz um contraponto àquela informação. Isso é bem legal. Então, a leitura do livro é muito fluida. Por isso que eu falei, apesar de eu contar tudo nesse vídeo sobre o que acontece no livro, esse livro é uma delícia de ler. Então, leiam, não troque esse vídeo pela leitura da obra, porque realmente vale muito a pena ler Daisy Jones and the Six. Na obra a gente começa acompanhando a história da Daisy. A Daisy, ela vem de uma classe média, né? A gente acompanha a história dela mais ou menos na década de 70. A gente até tem algumas pinceladas das informações dela da infância, mas bem por cima. Ela foi criada numa família média a rica, o pai dela é um artista, porém os pais dela não ligavam muito para ela, não ligavam nem pela criação dela, nem como ela se portava na vida. Tanto é que ela vivia ali pelas ruas principais ali da cidade, sempre trabalhando como groupie, ou seja, ela sempre indo atrás de algumas bandas, sempre se drogando, sempre naquele momento meio de liberdade mesmo da década de 70 nos Estados Unidos. Ali, nesse período, ela conhece a Simone, que acaba sendo uma grande amiga dela. A Simone ela era uma aspirante a cantora, e a Daisy, na verdade, o que ela queria ser era uma compositora. Ela queria escrever músicas, ela escrevia muito bem. Ela até teve algumas situações em que ela conta de que ela participou da composição de algumas músicas, e as pessoas, músicas famosas de bandas conhecidas, que não deram nenhum crédito, porque na época ela não era ninguém, né? Ela só escrevia bem, mas as pessoas se importavam principalmente mais com a aparência dela, porque ela era uma mulher muito bonita. E quem tinha
tinha essa versão mais de música, de cantar mesmo, era a Simone, que virou uma grande amiga dela pro resto da vida. E aí, com o tempo, a Daisy Jones acaba mostrando realmente que ela tem muito talento para música. A Simone mesmo até comenta que, enquanto ela sempre estudava para poder cantar, havia várias pessoas que tinham muito estudo por trás daquele talento. A Daisy Jones já tinha aquilo dali nato. Ela tinha uma voz bonita e tudo mais. Foi quando ela começou a se envolver com algumas pessoas do meio e ela recebeu um contrato da Running Records, que era uma gravadora ficcional, né? Que quis lançar ali o trabalho dela, conhecer um pouco mais o trabalho dela. Ela se envolve também nesse período com o Hank, que acaba sendo o empresário dela e é um embuste na vida dela. Paralelamente a isso, a gente começa a acompanhar também a história do The Six, que é uma banda também ficcional, mas no filme ela é tratada como se ela tivesse existido também na década de 70, que é formada inicialmente pelo Billy e pelo Darren, os irmãos Dune. Eles são irmãos que sempre gostaram muito de participar de música, eles nunca tiveram muito contato, por exemplo, com o pai, então eles também vêm de uma família meio desestruturada, então eles sempre foram muito parceiros, e ali eles começam a criar música, a desenvolver música, e acabam resolvendo formar uma banda. Então eles acabam pegando vários músicos conhecidos, um conhece o outro, traz o irmão, uma outra pessoa é de uma outra banda, acaba indo para a banda deles, e eles acabam formando ali a composição inicial do The Six. Inclusive, eles tinham um outro integrante que acabou sendo escalado para ir para a guerra, e ele acabou falecendo na guerra. Tanto que isso é um detalhe até que mexe muito com a cabeça do Billy inicialmente. O Billy é um dos nossos protagonistas, ele é basicamente o líder da banda, porque ele tem uma personalidade muito egocêntrica, ele é aquela pessoa que tem super talento, ele é um rockstar nato. Só que, por outro lado, isso gera um pouco de desconforto para os outros integrantes, né? Porque são 6 integrantes na banda e nem todos têm o mesmo destaque do Billy, porque ele tem uma personalidade muito mais impositiva. E ele é extremamente talentoso, ele que escreve as músicas da banda, ele que decide várias coisas, então ele realmente se destaca em todo aquele trabalho. Na banda, além do Billy e do irmão dele, a gente também tem o Warren, que é o baterista, a gente tem a Karen, que é a única integrante feminina até então no The Six, que ela toca teclado, tem os irmãos, o Ed e o Pete, que também são integrantes ali, inclusive o Ed é uma pessoa que sempre tem muito conflito com o Billy, ele tem uma personalidade meio oposta a ele, e ele é o maior antagonista do Billy, apesar dos dois trabalharem juntos, sempre estarem ali no mesmo grupo de amigos, ele é o único que realmente questiona tudo o que acontece com o Billy. Acompanhando a trajetória do The Six, a gente descobre que o Billy, numa dessas viagens que eles fazem no início da carreira da banda, que era bem pouco conhecida, ele conhece a Camila, que é uma atendente em um dos restaurantes que ele trabalha, e ele realmente se apaixona muito por ela. E aí ele acaba largando a mão daquela vida meio de rockstar, de querer sair com todo mundo, de aprontar, beber até tarde, para ficar com a Camila. E inclusive os próprios integrantes da banda, durante os depoimentos deles, eles falam o quanto o Billy mudou, o quanto a Camila acabou sendo que meio que parte ali da equipe, porque ela sempre estava envolvida em muita coisa. As principais músicas que o Billy formava ali para o álbum da banda era sempre inspirado na Camila, então ela teve um papel extremamente importante em toda essa história. Num certo período do livro, a gente meio que para de acompanhar um pouquinho a história da Daisy, a gente acompanha alguns flashes, alguns detalhes, mas a gente passa a acompanhar mais os The Six, que passa a crescer muito com o tempo. Então eles acabam assinando também um contrato com a Running Records, que é a mesma produtora, o mesmo estúdio que a Daisy Jones, mas a Daisy Jones bem distante deles, eles nem conheciam ela ainda, e ali eles começam a fazer a primeira turnê deles. A primeira turnê inicialmente dá tudo certo, sem problemas, ele e a Camila acabam durante um certo momento se separando, mas depois eles voltam, ele ainda gosta muito, o Billy gosta muito da Camila. É quando ele decide chamá-la para participar com ele, e ali naquele período ele acaba ficando muito mais forte, né, o relacionamento com ela. Só que tem um detalhe, nesse período ela descobre que ela tá grávida, comenta com o Billy, e aí o Billy, que já tinha pedido ela em casamento, quando ele assinou o contrato com a Running Records, ele acaba ficando meio paranoico com essa história. Por quê? Lembra que eu comentei que ele e o Graham, eles não têm uma boa relação com a família, ele teve uma questão complicada com o pai que não foi presente, então ele começa a colocar na cabeça dele que ele não vai ser bom pai, que ele vai ter problemas com isso, e aí ele surta. Ele acaba casando de fato com a Camila, só que ele vai pra turnê, e ali naquela turnê, que eles já estão bem mais conhecidos, aí sim ele dá uma
despirocada. Aí ele começa a sair com mulheres, ele começa a beber muito, ele começa a usar muito entorpecente, então ele realmente virou um viciado, virou o típico rockstar daquela época, né, que muita gente considerava. Só que isso trouxe muito problema, tanto para a vida pessoal dele quanto para o próprio grupo, até que o ápice maior de tudo é a Camila acaba indo de surpresa numa desses shows, um desses backstages, e acaba encontrando o Billy no ato, né? No ato de uma traição. Só que ele, diferentemente do que todo mundo da banda especulava, né? Que todo mundo ali dos bastidores esperava, ela não termina com ele e ela coloca realmente um ponto final. Assim, ou você muda a sua vida, porque a gente está prestes a ter a nossa primeira filha, ou vai acabar tudo. Então ela acaba dando à luz a Júlia, que é a filha deles, e ali ele resolve, né, depois desse ultimato, entrar num tratamento. Então ele vai para reabilitação e só conhece a filha dele pela primeira vez com 2 meses, né, de idade, 2 meses de vida. E a partir daí ele começa a virar realmente uma pessoa completamente sóbria, ele até meio contra essa questão de bebida e tudo mais. E isso é um ponto importante, por quê? Paralelamente a isso, a gente acompanha a parte da história da Daisy Jones, que é uma jovem que ainda tem muito problema com droga, né? Então, a vida dos dois vai se cruzar e a gente já vê um primeiro impacto ali nessa situação. Quando a The Six está prestes a gravar o próximo CD deles, é sugerido, né, que o empresário deles é o Rod acaba sugerindo que eles façam uma participação com um dueto de alguma outra cantora. E a cantora que tem na Running Records, que também está em ascensão, está começando a ficar super conhecida, tem um estilo parecido, tem uma voz que combina com a do Billy, é a Daisy Jones. Então, inclusive, o dono ali da gravadora, do estúdio, o empresário ali, produtor da obra deles, é o Ted. Ele gosta muito da Daisy Jones e acaba fazendo essa ligação entre a banda e ela. E aí a Daisy e o Billy acabam gravando uma música chamada Honeycomb, e essa música começa a fazer muito sucesso, porque realmente os dois têm uma grande química musical, apesar dos dois não se gostarem, não se darem bem nos bastidores. Por causa desse sucesso entre os dois, eles acabam vendo, né, o pessoal da gravadora vendo que os dois realmente tem tudo para trabalharem junto. Então eles começam a fazer uma turnê, o The Six, tendo como show de abertura a Daisy Jones. Então a Daisy Jones acaba sendo o show inicial e o principal, o The Six. Porém, numa certa noite, a Daisy acaba brigando com o Hank. Lembra que eu comentei que ela tinha um empresário chamado Hank, ele era namorado dela na época, porém ele incentivava muito o uso de drogas, né? Então ele acabava sendo uma má influência para ela. Numa noite, ela acaba dando um basta nisso, acaba terminando com ele. Porém, como ele era o empresário dela, o que ele faz para se vingar? Ele manda embora todos os músicos da banda dela. Então ela acabou tendo que, de um dia para o outro, se apresentar sola. Ela não tinha ninguém para acompanhar ela no show dela. Para poder resolver essa situação, o Rod, que era o empresário dos meninos, acaba pedindo para o Ed, né, que é um dos guitarristas, que é aquele que eu comentei que tem um certo problema com o Billy, acompanhar ela. Então ela faz um show meio que no acústico, é um grande sucesso. O Billy acaba vendo aquela possibilidade para poder fazer um gancho com a música Honeycomb. Ele inclusive até pega a guitarra do Ed para fazer um dueto com a Daisy, o que deixa o Ed muito bravo, e ali é um grande sucesso, né? Imagina o estouro que é, ela acaba participando do show do The Six, que entraria na sequência junto com eles no palco, e todo mundo gosta muito disso. Inclusive, estava presente ali no show um repórter da Rolling Stones, que era a maior revista de referência musical na época, e acabam fazendo uma grande matéria sobre isso, falando que o grupo The Six, né, que são 6, deveriam ser 7, né, com a integrante Daisy Jones. E o estúdio, obviamente, adorou a ideia e acaba oferecendo isso como uma possibilidade de, ao invés de ser só The Six, acabar sendo Daisy Jones and The Six. O Billy, muito a contragosto, acaba topando colocar a Daisy como integrante oficial do grupo. Ele acaba conquistando algumas pessoas ali da banda, menos o Ed, o que deixa o Ed cada vez mais com raiva do Billy. E ele, como tem aquela versão meio que ser o líder da banda, a decisão final acaba sendo dele, o que acaba sendo um pouco egoísta. O Billy é um personagem que irrita às vezes, porque ele é muito egocêntrico. E a Daisy começa a participar da produção ali, da gravação daquelas músicas. Então a Daisy, lembra que eu comentei que o sonho dela era ser compositora? Então ela começa a escrever as músicas e o Billy também escreve. Só que os dois começam a ter diversos conflitos, porque a Daisy já tinha umas músicas escritas, ele já tinha outras, nenhum aceita a música do outro. A Daisy começa a se incomodar muito, porque basicamente todas as músicas
que o Billy escreve é sobre a Camila e sobre a filha dela. A Camila depois teve gêmeas também, então tudo é sobre a família do Billy. E a Daisy começa a se incomodar com isso, especialmente porque ela começa a perceber que ela está desenvolvendo sentimentos pelo Billy. Então tudo aquilo pesa muito mais. Só que os dois, trabalhando juntos, eles se dão muito bem. Os dois realmente têm um grande talento e eles desenvolvem bem aquele trabalho. A banda também acaba tendo um pouco mais de independência, então o que nos álbuns anteriores o Billy comandava tudo, inclusive a parte mesmo de composição musical, a banda passa a ter voz, então eles começam a moldar algumas mixagens, algumas coisas assim. Então aquele momento em que eles passam a interagir é muito forte para unir toda a equipe e também para unir o próprio Billy com a Daisy, porque o Billy também começa a perceber que ele está desenvolvendo sentimentos. Tanto é que tem uma certa noite que os dois quase se beijam, eles quase se relacionam, mas o Billy, ele é muito centrado, ele não quer usar nenhum tipo de droga, nem nada assim, então ele tá muito careta, né? E a Daisy é uma alma livre, então os dois têm diversos conflitos nesse sentido. Quando o álbum termina de ser feito, né, depois de vários perrengues, várias situações ali no meio, a Daisy acaba indo para a Indonésia, ela vai para um outro país, cada um vai para o seu canto, e o Billy fica trabalhando na obra junto com o Rod, o empresário, e o Ted, né, que é o produtor musical. O Billy acaba mudando um monte de coisa da obra, embora tenha ficado uma obra-prima, tanto que a gente tem vários depoimentos de especialistas musicais falando que o álbum ali, Daisy Jones and the Six, é fantástico, ficou muito bom. Existe aquela coisa do tipo, poxa, tem mão do Billy em tudo ali. Eles acabam fazendo também as sessões de fotos para a capa do CD, e a capa do CD, obviamente, tem destaque para Daisy, para o Billy, que acaba causando algumas situações complicadas entre outros integrantes. Então você vê que aquela banda está prestes a ruir de alguma forma, né? Seja para um lado, seja pelo outro. Paralelamente a isso, também a gente acompanha um relacionamento que está acontecendo entre a Karen, que é aquela tecladista que eu falei que é uma das integrantes, né, uma das mulheres ali da banda, a única mulher até a chegada da Daisy, e o Graham, que é o irmão mais novo do Billy. Eles acabam tendo um caso escondido, eles não querem que ninguém saiba, porque para não misturar trabalho com sentimento. E a Karen tem aquela coisa de que eu tenho que lutar pelo meu direito, eu sou uma mulher que está adquirindo espaço nesse mundo musical. O Graham não, o Graham quer montar família, então existe esse conflito paralelo ali acontecendo também. A Daisy, quando ela vai para a Indonésia, ela acaba conhecendo um descendente da família real ali da Itália, né? Embora a Itália não tenha monarquia, ele é uma pessoa elitista ali, né? Mas é um cara que fica muito às custas dela e tudo mais, porém, que é o Nicolo, porém, ele acaba sendo aquele momento de resgate da Daisy, porque a Daisy, ela tá perdida, tanto que ela pede ajuda pra Simone, ela tá bem triste, porque ela tá apaixonada pelo Billy, mas o Billy é casado e tem 3 filhos. Então ela fica naquele conflito, ela acaba se envolvendo com o Nicolo, e quando ela volta pro início da turnê, ela já está casada, esse Nicolo fica sempre na turnê com ela, e ele é um encosto ali, né? Ele fica brigando com todo mundo, atrapalhando, se envolvendo nas coisas, o que deixa também o Billy bem irritado. Nos primeiros shows ali da banda, da turnê, eles dão super certo, apesar desses problemas dos bastidores, a própria Daisy tá um pouco ainda entorpecida e tal, só que tem um certo momento em que ela termina com o Nicola, e aí ela começa a ser a Daisy Jones de antes, né? Ela fica muito mais lúcida, os shows dão super sucesso, porém a gente sabe desde o começo do livro tem uma data específica, que foi dia 12 de julho de 1979, em que a banda se dissolveu. Teve um último show, que foi um show fantástico, e que depois desse show a banda anunciou o fim, né? Tanto a Daisy Jones não gravou mais como uma cantora individual, nem junto com a banda deixou de existir. Então todo mundo ficou todo mundo até hoje, assim, nos Estados Unidos e no mundo que gostava da banda, ficou curioso do porquê esse término. Então a gente vai acompanhando a leitura, acompanhando as datas e sabendo que está chegando esse momento da dissolução ali da banda, que acontece nesse período, né, que ela tá solteira, o Billy, ele tá tendo alguns questionamentos sobre relacionamentos, se ele gosta da Camila ou não gosta, se ele tá apaixonado pela Daisy ou não, embora ele seja apaixonado pela família dele, mas ele se questiona em vários aspectos. A gente também tá acompanhando o relacionamento da Karen com o Graham. A Karen descobre que ela tá grávida e ela resolve fazer um aborto. Ela vai com a Camila na clínica e tira o bebê, o que deixa o Graham extremamente magoado. Então a gente já vê que já é um outro elo, né, se fechando ali em todos aqueles bastidores até o término da banda.
A gente sabe também que um outro integrante ali, que é o Pete, ele tá querendo se afastar da banda, porque ele quer casar, ele quer ter uma vida mais simples. E tudo isso chega realmente no ápice no dia 12 de julho, que é quando tem um grande show muito bom. A a Daisy e o Billy estão naquela conexão, tanto que eles cantam a música super apaixonados. O Billy sai desse show e fica muito tentado a voltar a beber, tanto é que ele vai pro bar do hotel e ele chega a dar um gole numa tequila, um rapaz desconhecido acaba conversando ali com ele e ele acaba desistindo de continuar a bebida, mas ele acaba tendo esse momento de fraqueza, para você ver o quanto tudo isso está mexendo com a cabeça dele. A Daisy, que tá muito louca, muito alterada, acaba chegando no hotel e pedindo ajuda da Camila para abrir a porta. É quando a gente descobre que a Júlia, que é a filha primogênita do Billy com a Camila, é quem está colhendo aqueles depoimentos no tempo atual, porque a gente está tendo aqueles depoimentos como se fosse para um documentário, para a produção de um livro, e a gente não sabe para quem que essas pessoas estão dando essa entrevista. E a gente descobre que é para Júlia. Então, a Júlia, na versão atual, já é uma mulher feita, né, mais velha, ela que está pegando todos aqueles depoimentos e é nesse momento que a gente descobre isso. E aí, nesse momento que a Camila tá conversando com a Daisy, ela cuida da Daisy ali no quarto e tal, a Camila deixa bem claro que ela vai lutar pela família dela, que o certo é a Daisy sair sim do grupo, que a Daisy tem que desistir porque ali é uma família, o Billy precisa dela e tudo mais, e a Daisy decide de fato sair da banda e se afastar do Billy de uma vez, depois dessa conversa muito séria que ela tem com a Camila. Então a gente descobre todos os fatores que aconteceram naquela noite para poder dissolver a banda. Então tem a questão do Billy, né, dele ter passado por essa provação, ele quase ter voltado ao alcoolismo. Também tem a questão da Camila ter tido essa conversa derradeira ali com a Daisy decidir sair. Além disso, o Graham não consegue mais estar junto da Karen, porque ele descobriu que a Karen tirou o filho dele, né? A Karen também não tá nada bem por causa de tudo isso. O Pete já tinha decidido sair da banda, porque ele queria casar, queria ter uma vida fora de toda essa questão. Os únicos que estavam querendo manter era o Warren, né, que é o baterista, e o Ed, que é aquele que brigava muito com o Billy. Então você vê que realmente a banda não tinha como continuar. É quando a gente descobre que de fato a banda se separou e aí a gente descobre o que aconteceu com cada um deles. Todos eles de alguma forma continuaram a sua vida, né? Ou em outras bandas, como o Warren acabou casando com uma apresentadora de TV, a Karen continuou cantando com outras bandas, o Graham acabou casando, que era um dos sonhos dele, o Billy continuou durante todo esse tempo com a Camila faleceu recentemente, ali naquele término do livro, tanto que acho que fica meio implícito que esse foi o motivo da própria Júlia querer descobrir todo o passado da mãe dela, da banda e tudo mais. E também o Ed acabou seguindo essa carreira musical, mas nos bastidores ele criou, acho que é uma gravadora, alguma coisa assim, ele tá bem, entre outras coisas. Então você vê que a vida continuou para todo mundo, né? Todos eles ainda seguiram, embora nenhum deles ainda tenha um contato nem nada. O livro acaba com uma possibilidade de uma continuação ali na vida dos personagens, porque a Camila, antes dela falecer, ela teve uma doença grave, ela ficou sofrendo durante um tempo e antes dela falecer, ela deixou uma carta para as filhas e ela falou para Julia para falar para o pai dela gravar uma música com a Daisy Jones, né? Que eles precisavam fechar aquele elo. Então é legal porque deixou essa sensação de uma continuidade, uma sensação de final feliz. Então é isso, gente. O que você achou da história da Daisy Jones and the Six? Eu tentei resumir bem tudo que aconteceu ali, mas tem várias coisas ali no meio, várias nuances que só você lendo o livro mesmo para saber. São personagens que são muito fortes, são personagens que são muito humanos, todos eles têm as suas fragilidades, os seus lados positivos, tanto que tem diversos momentos que você fica morrendo de raiva do Billy, tem outros que você gosta dele, tem momentos que você odeia a Daisy, tem outros momentos que você gosta do personagem, e assim por diante. Eu gostei bastante da obra, espero muito que você tenha relembrado de tudo que aconteceu vendo esse vídeo, ou se você ainda não leu o livro, isso tenha te instigado a querer ler a obra, leia porque vale a pena. E é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você achou do livro. Comenta outros detalhes que de repente eu não comentei para a gente acrescentar aqui nas informações. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até lá!